acabar aqui, ó, apertei o botão errado, então, ó, vamos aqui, ó, tirar, não é da extinção do vínculo, é do ajuizamento da ação. É por isso que quanto mais tempo você demora para ajuizar a ação, mais verbas você tem prescrita. Não é da extinção do vínculo, é do ajuizamento da ação. Você tem até 2 anos a contar da extinção do vínculo para ajuizar a sua ação. Mas se você, ó, se você saiu agora em 2020, digamos que você saiu hoje, o mais rápido possível, semana que vem, a ação já é ajuizada. Você vai voltar 5 anos, o quê? Da semana que vem. Ah, vai voltar ali de meados de dezembro, 5 anos. Beleza, tranquilo. Agora, se eu enrolo e demoro 1 ano para ajuizar a ação, ajuizo lá no final de 2021, eu vou voltar de 21, eu já perdi 1 ano de verbas aqui. Se eu esperar 2 anos, se eu ajuizar no último dia dos 2 anos, eu terei perdido 2 anos de verbas trabalhistas. Então, quanto mais rápido você ajuiza, melhor, porque a prescrição quinquenal pela súmula 308, ela é contada do ajuizamento da ação. Muito cuidado com essa pegadinha. Perfeito? Depois, meus amigos, pode ser que a FGV traga uma questão sobre compensação na Justiça do Trabalho. Se a FGV trouxer uma questão sobre compensação, você vai acertar. Eu tenho certeza que você vai acertar. Porque tudo que a FGV poderia colocar numa questão aqui de processo do trabalho envolvendo compensação está descrito no artigo, vamos colocar aqui, está escrito no artigo 767 ou nas súmulas 18 e 48. Qualquer coisa. Quando banca traz questão sobre compensação, traz aqui ou com base no 767 da CLT ou nas súmulas 18 e 48, e eu vou resumir essas 3 informações para vocês, explicando, voltando aqui para que você lembre daquilo que você viu na sua faculdade. Então, primeiro ponto aqui, meus amigos, compensação tem que ser alegado. O réu tem que alegar a compensação. Se o réu não alegar, o que o juiz faz? Nada. O juiz não pode reconhecer de ofício. Ele só reconhece se houver alegação da parte. Vejam que a compensação, pelo artigo 767 da CLT, é matéria de defesa. É matéria de defesa. Ou seja, tem que ser alegada, tem que ter alegação. Se não tiver alegação, já era, não há reconhecimento. Esse é o primeiro ponto importante. Se disser que o juiz vai reconhecer de ofício porque percebeu que existem valores a serem compensados errado, nada disso, elimine essa assertiva. É matéria de defesa, tem que ter alegação. Se não tiver alegação, o juiz não reconhece. Perfeito? Tá, vamos alegar. Qual é a peça? É uma reconvenção? É na contestação? É numa exceção? Em que peça das várias que nós temos aqui de defesa, em que peça que nós vamos alegar esta compensação, meus amigos? Vamos alegar de que forma aqui? E mais, o que eu posso alegar? Que dívida que pode ser alegada aqui? Eu posso requerer a compensação de qualquer dívida? Como é que isso funciona? Vejam, a jurisprudência do TST, nessas 2 súmulas aqui, nessas 2 súmulas que nós temos, vejam, vamos colocar que é a contestação, a peça para a alegação, então nós vamos aqui alegar a compensação na contestação, é quase que um trava-línguas aqui, né? Então a compensação alega na contestação. E que matéria que pode ser alegada, pessoal? Que dívida que pode ser alegada? Apenas dívida
trabalhista. Então, apenas dívida trabalhista é que pode ser compensada. Vamos a um exemplo simples aqui. Eu trabalhava na empresa para você, ok? Então, você me emprestou um dinheiro lá atrás, eu estava meio ruim de grana, ia casar, e aí você viu que eu estava meio desesperado, meio triste, assim, meio cabisbaixo. O que foi, Bruno? Porra, rapaz, gastei demais no casamento, o negócio tá complicado. Aí você falou, pô, eu vou te emprestar uma grana então. Você é antigo aqui na empresa, gosto de você, vou te emprestar uma grana, vou te emprestar ali 30 mil reais. Beleza, tranquilo. Daqui a pouco a gente se desentende e eu saio da empresa. Ajuizo uma ação em face de você. Na defesa, você fala para o advogado, ele me deve 30 mil reais. Vão pedir a compensação. Ele está pedindo a minha condenação, então eu quero compensar com os 30 mil que eu devo a ele. Pode haver essa compensação? Não, de forma nenhuma. Esses 30 mil reais são dívida trabalhista? Não. Dívida pessoal. Não tem nada a ver com dívida trabalhista. Dívida trabalhista seria, por exemplo, um dano que eu gerei ao meu empregador, porque aí está relacionado ao contrato de trabalho. Um dano que eu gerei ali por dolo, quebrei uma máquina, quebrei um computador ali, gerei um prejuízo de 10, 15 mil reais. O meu empregador não conseguiu compensar na rescisão, porque tem a limitação ali de um salário, então agora ele quer compensar na ação trabalhista que eu ajuizei. Beleza, aí é dívida trabalhista, ok? Então aqui está o resumo de tudo que a banca pode trazer para você sobre compensação. É matéria de defesa, tem que ser alegado. Vai ser alegado onde, Bruno? Vai ser alegado na contestação. E só posso alegar, só posso compensar o quê? Dívida trabalhista com outra dívida trabalhista. Beleza? Então, muito cuidado com isso daqui. Anotem essas informações, porque nós temos aqui questões que podem cobrá-la. E cheguei, estou na tela aqui da peça que eu considero para o exame de OAB o mais importante. Essa, para mim, é a peça de defesa mais importante que existe, porque aquele artigo 800 da CLT, ele foi brutalmente, totalmente modificado com a reforma trabalhista. Não foi uma alteração aqui, não, foi uma alteração da água para o vinho, mudou muita coisa aqui sobre a exceção de incompetência. E olha um detalhe aqui, vamos começar lembrando para que serve a exceção de incompetência. Bruno, eu vou apresentar a exceção de incompetência quando? O que eu vou alegar nessa exceção? Simples. Você sabe muito bem que a ação trabalhista ela tem que ser ajuizada no local de prestação dos serviços. É uma regra de competência territorial que está lá no artigo 651 da CLT, 651 da CLT. A ação trabalhista ela deve ser ajuizada no local de prestação dos serviços. Bruno prestou serviços em Vitória. Deveria ter ajuizado a ação em Vitória. Só que daqui a pouco chega uma notificação de uma ação trabalhista movida pelo Bruno e essa notificação vem da 10ª Vara do Trabalho de Araraquara. Uai, peraí, Araraquara? Bruno? Peraí, o Bruno trabalhou onde? O Bruno trabalhou em Vitória. Uai, então, disse o mineiro, né? Então, ele deveria ter ajuizado em Vitória e não em Araraquara. Vamos fazer o quê, então? Vamos alegar que Araraquara não é competente porque o local da prestação de serviços foi Vitória e aqui deveria ter sido ajuizada. Tá, como é que nós vamos alegar a incompetência territorial de Araraquara? Vamos apresentar uma exceção de
incompetência. Então, a exceção de incompetência ela vai servir aqui para alegar a incompetência territorial, para alegar o descumprimento do artigo 651 da CLT. Então, já sabemos aqui, ok? Então, temos aqui esta informação. Vou alegar a incompetência territorial, vou alegar que o artigo 651 da CLT não foi respeitado, como este exemplo aqui. O Bruno ajuizou a ação lá em Araraquara porque estava morando lá, não interessa se ele está morando lá, se ele prestou o serviço em Vitória no Espírito Santo, ele deve ajuizar a ação em Vitória no Espírito Santo, aproveitar comer uma muqueca capixaba e ponto. Ok? Mas vejam, a empresa recebeu essa notificação de Araraquara. Vamos alegar esta incompetência. Vamos apresentar a exceção de incompetência. O advogado tem que tomar muito cuidado. Você, daqui a pouquinho, tem que tomar muito cuidado porque essa exceção de incompetência tem que ser apresentada rapidamente. Tem um prazo muito pequeno. A contrafé, a notificação foi recebida pela empresa. Recebeu. No dia seguinte, é dia útil, né? No dia útil seguinte começa a contagem do prazo de 5 dias para apresentação. Só 5 dias, sim. Então a empresa vai ter que passar essa notificação rápido para o advogado vai ter que preparar rapidamente a exceção de incompetência para apresentá-la em até 5 dias, para cumprir o nosso prazo aqui de 5 dias a contar do recebimento da notificação. Dias úteis, como nós sabemos, em virtude da reforma trabalhista. Tudo bem. Digamos que não tenha sido apresentada essa exceção. Ou não deu tempo. O que pode ter acontecido? Tranquilamente. Você só vai ter que explicar isso para o seu cliente. O cliente recebeu a notificação e viu o seguinte, a audiência é daqui a 1 mês e meio, 2 meses. Ah, beleza, então eu tenho tranquilidade para procurar um advogado. Vou deixar a notificação aqui, semana que vem eu vou procurar um advogado, já que eu não tenho nenhum advogado ainda. Vou pedir indicação, conversar com algumas pessoas, está aqui, ó, semana que vem eu olho isso. Beleza, aí foi lá semana que vem, contactou um advogado, fechou o contrato com ele, mandou a notificação. Aí o advogado falou, ó, você sabe que essa reclamação está tramitando lá em Araraquara, quando a gente tiver que a audiência vai ser lá, né? Não, mas espera aí, o Bruno trabalhou em Vitória, essa ação deveria ter sido ajuizada em Vitória. Ó, tudo bem, eu sei disso, só que já se passou o prazo de 5 dias do recebimento da notificação. A gente não pode mais apresentar exceção de incompetência. Já era, ninguém mais tira o processo de Araraquara. Ele vai seguir até o final lá na Vara do Trabalho de Araraquara, depois vai para o TRT ali, eu acho que, salvo engano, TRT de Campinas, já que é interior. Depois, ó, esquece tirar, trazer para a Vitória. Isso pode acontecer? Pode. O fato de não ter sido apresentada uma exceção de incompetência gera a prorrogação da competência. A não apresentação da exceção de incompetência no prazo legal, no prazo ali de 5 dias, gera a prorrogação da competência. O que é a prorrogação da competência? Simples, o juízo que era incompetente passa a ser competente. A Araraquara, que não era competente, passou a ser e ninguém mais tira o processo de lá. Tá bom? Por isso que ó, o cliente passa rapidamente para o advogado rapidamente redige uma exceção de incompetência. Só que vamos lá, aí você vem e me pergunta, Bruno, eu tenho que me preocupar logo com a contestação? Eu vou redigir a exceção, a contestação, é tudo junto, é separado? Olha um detalhe que eu coloquei para vocês na tela, vamos ampliar aqui. A exceção de incompetência é uma petição apartada da contestação, ou seja, separada da contestação.
você recebeu a notificação. Olha aqui, petição inicial, notificação. Você vai apresentar agora a exceção, só. E a contestação, Bruno, eu vou me preocupar com ela agora? Não, esqueça a contestação. Esqueça. Você não precisa se preocupar agora, você não precisa redigi-la agora, você não precisa apresentá-la agora. Nesse prazo de 5 dias é só a exceção de incompetência, que é uma peça bem simples, realmente é uma petição bem pequena. Então, ponto. Por que eu não preciso me preocupar agora com a minha contestação? Sabe por quê? Com a apresentação da exceção de incompetência, ocorre o que eu escrevi embaixo ali, que é a suspensão do processo e a não realização daquela audiência que estava marcada. Então, a partir do momento que eu apresentei a minha exceção de incompetência, houve a suspensão do processo. Houve a paralisação do processo. Aquela audiência que estava marcada para daqui a 1 mês e pouco, 2 meses, que eu usei no exemplo, ela não vai ocorrer. Ela vai ser desmarcada, ela não será realizada. E quando que eu vou apresentar a contestação? Por enquanto a gente não tem data. O processo principal está paralisado, está suspenso, porque o nosso foco agora é a exceção de incompetência. Eu não estou preocupado em saber se o Bruno tem direito às horas extras, se ele tem direito a dano moral, se houve isso, se houve equiparação. Não estou preocupado com nada disso. A minha preocupação agora é saber se Araraquara é competente ou se é Vitória. Só isso. Todo o meu foco, toda a minha atenção vai para o processamento e julgamento da exceção de incompetência. Primeiro tem que definir se é Araraquara onde o Bruno ajuizou a ação ou se tem que trazer esse processo para Vitória no Espírito Santo. Depois que nós tivermos essa definição, depois que tiver decisão ali falando se fica em Araraquara, se traz para Vitória, aí nós voltamos para o processo principal. Aí eu volto a me preocupar se tem horas extras, se não tem, se tem dano moral. Aí eu volto a lembrar da minha contestação para eu apresentar. Tá bom, galera? E aí vejam, eu falei que o nosso foco agora é no procedimento, no processamento e julgamento da exceção. Dentro do procedimento, a gente tem que tomar cuidado porque houve mudança num prazo aqui. E se você pegar o texto antigo, se você pegar algum material antigo, alguma questão muito antiga, você vai ver algo diferente do que nós temos hoje. Tome muito cuidado com isso daqui. A ideia é a seguinte, pessoal. Vamos lá, ó. A empresa apresentou a exceção em 5 dias. A empresa é a excipiente, o reclamado, a reclamada, a empresa aqui é a excipiente. Ela apresentou a exceção de incompetência. Então agora eu tenho que intimar o Bruno, que é chamado de excepto, para que ele apresente manifestação. Então o excepto tem aqui o direito de apresentar manifestação, uma espécie de defesa na exceção. Prazo de 5 dias. Este prazo aqui, que era de 24 horas, a gente tinha um prazo maluco na redação anterior de 24 horas. E era até assim, um prazo improrrogável de 24 horas. Esqueçam, vá pela lógica, vou até apagar esse 24 horas aqui, ó, vá pela lógica. Meus amigos, se a empresa, se o recipiente teve 5 dias para apresentar a exceção, a parte contrária, o excepto, vai ter também 5 dias para manifestação, ok? E aí, olha um detalhe que eu coloquei para vocês ali, ó, produção de provas. Produção de provas. Aqui nós temos um detalhe importante. Cabe a produção de provas? Sim. Que meio de prova? Todos. Podemos ter todos os meios de prova.
Quando eu falo todos os meios de prova, significa o quê? Pode ouvir as partes, pode ouvir testemunha, pode fazer perícia. Todos os meios de prova serão produzidos nesse processamento da exceção, a fim de que a gente decida se é Araraquara ou se é Vitória, ok? Só que aí vamos a um detalhe importante. Esse processo está em Araraquara, que foi onde o Bruno ajuizou. A empresa recipiente apresentou a exceção falando o correto é Vitória. Então, a empresa tem direito de produzir a sua prova oral no juízo afirmado como correto. Então, o recipiente, o réu, tem direito de produzir a sua prova no juízo considerado como correto. Se ele está falando que o correto é Vitória, que a ação deveria ter sido ajuizada em Vitória, ele recipiente, empresa, reclamado, tem direito de ser ouvida em Vitória, das suas testemunhas serem ouvidas em Vitória. Mas o processo ele está tramitando em Araraquara. Então, o que vai acontecer? Vai ser expedida uma carta de que tipo? Precatória. Então, vai ser expedida uma carta precatória de Araraquara para Vitória no Espírito Santo. O juiz daqui vai marcar uma audiência, vai ouvir a empresa, vai ouvir as testemunhas da empresa, vai produzir a prova, depois vai devolver a carta para Araraquara, a fim de que o juízo em que se processa a exceção decida. Então, Araraquara vai decidir se fica lá ou se remete para Vitória. Se o juízo correto é Araraquara ou se o juízo correto é Vitória. Ele vai decidir. E vejam, após essa decisão vai ser feita a designação da audiência novamente. Que audiência? A audiência do processo principal. Esta daqui, ó, que foi desmarcada. Aquela audiência que lá no início foi desmarcada será designada novamente em Araraquara, porque o processo vai ficar lá, ou em Vitória, porque o processo vai ser remetido para cá. Beleza? Sobre essa decisão, só um detalhe, eu vou anotar uma súmula aqui, ó. Vamos lá, ó. Sobre essa decisão, vou anotar, isso já caiu em prova. Então, ó, vou anotar súmula 214, a linha C do TST. Esta decisão que julgou a exceção de incompetência, ela é uma decisão interlocutória. Você lembra da aula de recursos que decisão interlocutória no processo do trabalho, ela é irrecorrível de imediato. Então, numa regra geral, ela é irrecorrível, não cabe recurso dessa decisão interlocutória. Só que dependendo da situação, a súmula 214, a linha C do TST, diz caber recurso sim da decisão que julga a exceção de incompetência. Utilizando este nosso exemplo aqui, se a decisão mantiver o processo em Araraquara, não cabe recurso. Não cabe. Se determinar a remessa dos autos para a Vitória, cabe recurso de imediato, em 8 dias é o recurso ordinário, o RO. Por que cabe quando manda para a Vitória? Porque está mandando para uma vara do trabalho de um outro TRT. Araraquara é um TRT, Vitória é outro TRT. Então, caberia nos termos da súmula 214, a linha C, recurso de imediato, é o RO, o recurso ordinário, no prazo de 8 dias. Ok, galera? Então, muito importante, ó, essa tela, aqui vou falar até com a tela aí, esta tela é uma das mais importantes desta aula. Eu acredito muito aqui que a banca possa trazer uma questão sobre a exceção de incompetência. Se trouxer na hora, você vai abrir ali a prova, vai lembrar de mim, se Deus quiser vai acertar a questão e vai te ajudar aqui a ser aprovada na OAB.